Fala pessoal, aqui é o Felipe. Nessa aula aqui agora a gente vai criar toda a estrutura para o banco de dados SQLite, beleza? Vamos para a aula. Então pessoal, estou aqui agora na documentação do Ionic. A gente vai usar aqui o Ionic Native para poder fazer essa integração com SQLite. Então, seguindo a documentação, o primeiro comando que a gente tem que executar é esse cara aqui. Eu vou executar ele aqui com o save para ele automaticamente adicionar lá no nosso packets.json esse pacote aqui. Beleza, comando executado. Agora a gente vai adicionar o SQLite. Seguindo a documentação, a gente tem aqui o SQLite. E para adicionar ele, a gente precisa executar essas duas linhas de comando que eu vou executar agora. Beleza, pessoal? Comandos executados. Lembrando que a gente precisa estar dentro da pasta do projeto. Agora eu vou mostrar para vocês lá o package.json como ficou. Então aqui ó, no Visual Studio, eu tenho aqui no package.json o Ionic Core, Native Core e o Ionic Native SQLite. Adicionamos dois pacotes e como vocês podem ver em plugins, eu tenho aqui também o SQLite Storage. Agora a gente precisa criar toda uma camada que a gente vai executar para poder salvar as coisas e ler as coisas no banco de dados. Então eu vou criar um serviço aqui de nome Database Service. Para isso a gente vai criar uma pastinha aqui que chama Providers. E dentro de Providers uma Shared. E aqui agora a gente vai criar o arquivo databaseservice.ts. Aqui a gente vai precisar importar o Injectable do Angular Core e o SQLite do Ionic Native. Eu vou fazer esses importes agora. Agora, pessoal, a gente vai criar duas classes aqui para elas serem a nossa estrutura do nosso banco de dados. A primeira classe vai ser o Database Table e a segunda o Database Column. E a gente vai criar dois métodos depois também para poder fazer o SQL de criar a tabela automaticamente para a gente. Essa parte aqui não é obrigatória, é apenas um recurso para poder automatizar esse processo. Eu tenho o código previamente das classes aqui, eu já vou adicionar eles aqui e vou explicar para vocês. Então aqui ó, temos o Database Table, ele tem nome e uma lista de colunas, e tem o Database Column, que ele tem nome, o tipo, se é inteiro, se é varchar, e aqui se essa coluna é nullable ou não. Agora a gente vai começar a criar o Database Service. Então eu vou criar uma classe aqui. Vou adicionar o atributo Injectable. Nossa classe, nosso serviço ele vai ser consumido por injeção de dependência. E eu vou adicionar o construtor dele aqui agora, onde que ele recebe o SQLite também por injeção de dependência. O primeiro método aqui que eu vou adicionar é o getDB. Ele vai ser responsável por criar ou recuperar nosso banco de dados já criado. Esse método aqui, ele é do SQLite e ele recebe um parâmetro de configuração, é um objeto JSON. Então, o primeiro cara que eu vou passar aqui é o nome, que é o nome do nosso banco, vai se chamar listadecompras.db. E o segundo eu vou colocar o local, location, vai ser default. Pronto, do método criado. Agora eu vou adicionar um código aqui, que é de dois métodos que eu já tenho pronto, que vai gerar a estrutura do nosso banco de dados.
Eu vou colar ele e explico para vocês o que cada método faz. Olha, o primeiro método aqui é o getDatabaseSchema. Ele é apenas para poder criar a estrutura do banco, onde eu crio as tabelas e dentro das tabelas as colunas. Então, o nosso banco de dados ele vai ter o DBVersion, que a gente vai controlar a versão do banco de dados, e vai ter aqui a tabela de categorias, onde a gente vai salvar as categorias, a tabela de listas e a tabela de itens da lista, que tem aqui as foreign keys para a lista e para a categoria. Também tem o nome, qual que é a ordem desse item na lista e se ele já foi comprado ou não, que é aquele checkbox que vai ter na tela. E aqui a quantidade que vai ser comprada. Agora a gente vai precisar criar aqui o método que cria de fato o banco de dados. Vamos começar a criar ele aqui agora. Eu vou dar o nome dele de createDatabase. Ele vai ser um método público. Ele vai retornar o nosso DB. E como aqui a gente está usando promise no método then, que é onde vai ser executado o método de criação do banco, e no catch é onde vai ser o tratamento de erro. Então aqui no tratamento de erro a gente não vai fazer nenhum específico, apenas vou logar no console esse erro. Então eu vou colocar aqui console.log e retorno false. Ou seja, nosso banco não foi criado. E dentro do then, a gente vai receber aqui o DB, que é do tipo SQLite Object, e vamos fazer todo o processo aqui de criação do banco. Então, a gente vai criar uma variável aqui, que é do tipo SQLs, que a gente vai chamar lá aquele método getDatabaseSQLSchema. Ele vai retornar para mim aqui o SQL do banco de dados. Nesse método aqui, eu já recebo o esquema do banco, varro cada tabela e gero o SQL de createTable. E adiciono automaticamente a chave primária aqui, que é do tipo inteiro e é o ID. Beleza? Não tem mistério esse método aqui, ele apenas gera esse SQL. Voltando aqui agora, eu vou precisar percorrer esse array. Então eu vou executar um for dentro desse array de SQLs. Vou criar uma variável aqui de nome SQL, que vai receber o nosso primeiro SQL da lista. Feito isso, eu vou lá no db.executeSQL. Esse método aqui ele é responsável por executar comandos no banco de dados. O primeiro parâmetro que ele pede é o SQL e o segundo os parâmetros que vão nesse SQL. Por exemplo, se eu estivesse passando aqui um SQL de update, ele esperaria os parâmetros que tem que estar na cláusula where. Mais para frente eu vou explicar melhor isso, que vocês vão ver na prática. Então eu vou executar aqui o SQL e nesse caso, como é só createTable, não tem nenhum parâmetro. E no erro eu vou logar aqui também esse erro. Agora a gente precisa de um método que ele vai inserir alguns itens automaticamente no banco de dados. Por exemplo, quando o usuário instalar esse aplicativo, eu já quero que tenha algumas categorias previamente inseridas. Eu já tenho também o código desse método, eu vou colar ele aqui e explico para vocês. Então aqui, pessoal, eu dou um select lá na tabela de versão do banco. Caso ela não tenha nenhum registro, ou seja, o banco ainda não foi criado, eu insiro aqui a versão 1 do banco de dados. Aqui são os parâmetros que eu mencionei anteriormente. E agora eu crio um SQL aqui de inserir as categorias padrão. Eu uso aqui o método de inserir em lote, que é do próprio SQLite. E eu passo aqui o SQL de inserir e qual a categoria que eu quero. Então a gente vai ter previamente aqui essas 6 categorias. Caso dê algum erro, eu apenas logo também que não foi possível incluir.
Agora eu vou chamar esse método aqui no nosso create database e vou passar por parâmetro o DB. Agora, pessoal, como isso aqui é uma camada em cima do SQLite, a gente precisa criar dois métodos que a gente vai usar aqui, que é para poder executar os comandos no banco de dados. Então eu vou criar aqui o execute SQL e o execute batch SQL, que é para executar também em lote. Então o primeiro cara aqui vai ser o execute SQL. Ele vai receber por parâmetro aqui a nossa query, que é do tipo string, e também parâmetros, que é do tipo n, pode ser qualquer coisa. Eu vou retornar aqui o nosso DB. Então eu vou dar um this.getDB e no proms eu vou ter o DB e aqui eu retorno o db.execute.sql passando os parâmetros. E no cat eu apenas vou também logar. Retorno null caso dê algum erro. O segundo método ele vai ser idêntico a esse daqui praticamente. Então eu já vou copiar o código aqui para adiantar. Vou colar e ele vai ser o batch SQL. Ele vai retornar o SQL batch. Mas como vocês podem ver, o SQL batch ele pede apenas um parâmetro, que é o SQL statements. Então eu vou trocar o parâmetro aqui para o SQL statements do tipo N. Aqui podia ser qualquer nome que vocês quisessem, tá, pessoal? Eu apenas vou replicar. E vou passar ele aqui. E estão prontos os nossos métodos. Então, esse aqui é o nosso database service, com todos esses métodos aqui. Agora, como tudo que a gente cria, a gente precisa registrar lá no app.module. Eu vou registrar agora lá, então, o database service. Aqui a gente vai registrar o serviço dentro de providers. A gente precisa registrar aqui tanto o nosso database service quanto o SQLite. Então eu vou dar um import nos dois aqui. E agora eu vou colocar os dois lá embaixo em providers. Feito isso, agora a gente precisa executar a criação do banco de dados na inicialização do aplicativo. Então eu vou lá no App Component. E aqui no App Component eu vou importar o Database Service. E aqui na inicialização do aplicativo, dentro do Platform Ready, eu vou adicionar aqui o nosso banco de dados. Então eu vou receber ele por parâmetro aqui. Que é o nosso serviço. E vou
executá-lo aqui. Então, se ele veio corretamente, eu chamo o database .create database. Então, pessoal, é esse aqui o nosso código de criar aqui o banco de dados, beleza? Não tenho que mostrar ainda, porque a gente ainda não fez aqui a parte de lista de categorias, que é a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários da aula, beleza? E é isso. Valeu, até a próxima.